Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Em Êxodo 8 relata a continuação das pragas enviadas por Deus sobre o Egito como julgamento contra Faraó, que se recusava a libertar o povo de Israel. Neste capítulo, são descritas as pragas das rãs, dos piolhos e das moscas, demonstrando o poder e a soberania divina sobre a terra e os deuses egípcios. A resistência de Faraó, mesmo diante do sofrimento de seu povo, revela a dureza de seu coração e a necessidade da intervenção de Deus para cumprir seu propósito de libertação. Versículos de Êxodo 8 do livro de Êxodo da Bíblia. A praga das rãs. O Senhor falou a Moisés: Vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. 2 Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. 3 O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. 4 As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. 5 Depois o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. 6 Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. 7 Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. 8 Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. 9 Moisés disse ao Faraó: Tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. 10 Amanhã, disse o Faraó. Moisés respondeu: Será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. 11 As rãs deixarão a ti, a tuas casas, a teus conselheiros e a teu povo. Sobrarão apenas as que estão no rio. 12 Depois que Moisés e Arão saíram da presença do Faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviará sobre o Faraó. 13 E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. 14 Foram ajuntadas em montões, e por isso a terra cheirou mal. 15 Mas, quando o Faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. A praga dos piolhos. 16 Então o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. 17 Assim fizeram e, quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. 18 Mas, quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. 19 Os magos disseram ao Faraó: Isso é o dedo de Deus. Mas o coração do Faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Primeira análise textual de Êxodo 8:1-15, a praga das rãs. Esse trecho do livro de Êxodo narra a segunda praga enviada por Deus ao Egito para convencer o Faraó a libertar os israelitas da escravidão. A praga consiste em uma infestação de rãs, que invade todo o Egito e causa grande perturbação ao povo e ao Faraó. Análise dos versículos. Primeiro, o pedido de Deus ao Faraó, versículos 1-2. Deus ordena a Moisés que vá até o Faraó e diga: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se o Faraó se recusar, Deus enviará uma praga de rãs sobre todo o Egito. Significado:
Deus dá uma chance ao faraó para libertar os hebreus voluntariamente. Mas se ele resistir, enfrentará consequências. Segundo, a praga das rãs se espalha pelo Egito, versículos 3-6. Deus faz as rãs saírem do rio Nilo, infestando casas, quartos, camas, cozinhas e amassadeiras. Elas cobrem toda a terra do Egito, invadindo a vida diária das pessoas. Significado: as rãs, que eram consideradas sagradas no Egito, tornam-se agora uma maldição. Deus está demonstrando seu poder sobre os deuses egípcios, incluindo Eké, a deusa da fertilidade, que era representada como um sapo. Terceiro, os magos do Egito imitam a praga, versículo 7. Os magos do faraó, usando artes ocultas, também fazem aparecer mais rãs. Significado: embora os magos consigam replicar a praga, eles não conseguem removê-la. Isso mostra que seu poder era limitado e que somente Deus tem controle sobre a praga. Quarto, o faraó pede ajuda a Moisés, versículos 8-10. O faraó, desesperado, pede para Moisés orar a Deus e remover as rãs. Moisés dá a ele a oportunidade de escolher quando a praga deve cessar. O faraó responde, amanhã, e Moisés concorda. Significado: o faraó começa a reconhecer que só Deus pode livrá-lo da praga. Mas, ao dizer amanhã, ele mostra que ainda hesita em se submeter completamente a Deus. Quinto, Deus remove as rãs, versículos 11 e 14. Moisés ora, e Deus faz as rãs morrerem em casas, pátios e campos. Os egípcios ajuntam montanhas de rãs mortas, e a terra fica com um cheiro horrível. Significado: a remoção da praga não acontece de forma mágica, mas com consequências reais. O povo sofre com a podridão das rãs mortas. Deus mostra seu poder, mas também causa um impacto na terra egípcia. Sexto, o coração do faraó se endurece novamente, versículo 15. Assim que a praga passa, o faraó volta atrás e recusa-se a libertar os israelitas. Significado: o faraó não aprende a lição. Ele só busca a Deus quando está sofrendo, mas, quando tudo melhora, endurece o coração. Isso mostra a natureza teimosa e arrogante de seu caráter. Lições espirituais do texto. Primeira, Deus tem o controle sobre todas as coisas, nem mesmo os deuses egípcios podiam impedir sua vontade. Segunda, o orgulho leva à destruição, o faraó se recusa a obedecer e isso traz sofrimento ao Egito. Terceira, milagres não mudam corações endurecidos. O faraó viu o poder de Deus, mas não se arrependeu de verdade. Quarta, obediência parcial não é suficiente. O faraó queria livrar-se da praga, mas não queria obedecer a Deus completamente. Conclusão: a praga das rãs faz parte da série de 10 pragas do Egito, que Deus usou para julgar o faraó e libertar os israelitas. Esse episódio mostra que Deus é soberano, que o orgulho do homem leva à sua queda, e que milagres não substituem um coração disposto a obedecer a Deus. Segundo a análise textual de Êxodo 8, 16, 19, a praga dos piolhos. Essa passagem descreve a terceira praga do Egito, em que Deus transforma o pó da terra em piolhos. Diferente das pragas anteriores, os magos egípcios não conseguiram imitá-la, reconhecendo que era o dedo de Deus. No entanto, o faraó continuou endurecendo seu coração e se recusou a libertar os israelitas. Análise dos versículos. Primeiro, Deus ordena a Moisés e Arão que tragam a praga dos piolhos, versículos 16-17. Deus manda que Arão estenda sua vara e golpeie o pó da terra. Todo o pó se transforma em piolhos, infestando homens e animais. Significado: Deus mostra seu domínio sobre a terra e sobre os egípcios, que adoravam a natureza. Os piolhos causam desconforto, sujeira e humilhação, afetando diretamente o faraó e seu povo. Segundo, os magos do Egito não conseguem imitar a praga. Versículos 18. Até então, os magos egípcios haviam conseguido imitar as pragas das águas transformadas em sangue e das rãs. Mas agora, eles falham ao tentar produzir piolhos. Significado: esse é um ponto de virada. Deus mostra que seu poder é superior ao poder dos magos. As ciências ocultas do Egito tinham limites, enquanto o poder de Deus não tem. Terceiro, os magos reconhecem que a praga vem de Deus, versículos 19.
Diante da incapacidade de replicar a praga, os magos admitem: isso é o dedo de Deus. Mesmo assim, o faraó endurece o coração e recusa-se a ouvir. Significado: o próprio Egito começa a reconhecer o poder de Deus. O faraó, mesmo vendo sinais claros, resiste à vontade divina, mostrando sua arrogância e orgulho. Lições espirituais do texto. Primeira: o poder de Deus é maior que qualquer outro. Os magos falharam ao tentar imitar a praga, provando que Deus está acima de qualquer poder humano ou espiritual. Segunda: o orgulho endurece o coração. Mesmo vendo a evidência do poder divino, o faraó se recusa a ceder. Terceira: os juízos de Deus podem trazer humilhação. Diferente das pragas anteriores, essa praga atinge diretamente o corpo das pessoas, tornando-as impuras e desconfortáveis. Conclusão: a praga dos piolhos marca um momento crucial, pois os magos egípcios reconhecem que Deus está no controle. No entanto, o faraó continua resistindo, demonstrando que milagres não são suficientes para mudar um coração endurecido. Deus continua a julgar o Egito, preparando o caminho para a libertação do povo de Israel. A praga das moscas. 20 Depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó, quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. 21 Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. 22 Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. 23 Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. 24 E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros, e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. 25 Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. 26 Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? 27 Faremos 3 dias de viagem no deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como ele nos ordena. 28 Disse o faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. 29 Moisés respondeu: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo. Mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. 30 Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. 31 E o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca. 32 Mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Terceira análise textual de Êxodo 8, 20 e 32, a praga das moscas. Nesta passagem, Deus envia a quarta praga sobre o Egito, que consiste em enxames de moscas invadindo o palácio do faraó e as casas dos egípcios. Essa praga não atinge o povo de Israel, demonstrando que Deus faz distinção entre os que são seus e os egípcios. Mesmo depois de um aparente arrependimento e de prometer deixar os israelitas irem, o faraó endurece novamente o coração e não os liberta. Análise dos versículos. Primeiro, o aviso da praga, versículos 20 e 23. Deus ordena que Moisés avise o faraó de que, se ele não libertar o povo de Israel, haverá uma praga de moscas. As moscas invadirão o Egito, tornando a vida dos egípcios insuportável. Mas Deus fará uma distinção. A terra de Gósen, onde vivem os israelitas, não será afetada. Esse milagre mostraria que o Senhor está no controle e governa a terra. Significado: Deus demonstra seu poder de forma seletiva, protegendo seu povo e castigando os opressores. O faraó deveria entender que Deus não era um Deus qualquer, mas o Senhor absoluto sobre a criação. Segundo, a praga acontece e o Egito é arruinado. Versículo 24.
Deus cumpre sua palavra. Enxames de moscas invadem o palácio do faraó e as casas do Egito. A terra fica destruída pela praga. Significado: o Egito dependia muito da pureza para adoração e rituais religiosos. A presença de moscas tornava tudo impuro, afetando suas crenças e cultura. Isso envergonhava os deuses egípcios, mostrando que o Deus de Israel era superior. Terceiro, o faraó tenta negociar, versículos 25 e 27. O faraó, desesperado, propõe um acordo. Ele permite que os israelitas sacrifiquem ao Senhor, mas sem sair do Egito. Moisés rejeita a oferta, pois os sacrifícios dos israelitas seriam considerados sacrilégio pelos egípcios e poderiam causar perseguição. Moisés insiste: o povo precisa viajar 3 dias no deserto, conforme Deus ordenou. Significado: o faraó não queria perder o controle sobre os escravos israelitas. Moisés rejeita qualquer compromisso que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Quarto, o faraó cede temporariamente e depois endurece o coração, versículos 28 e 32. O faraó permite que o povo vá, mas impõe restrições. Moisés ora a Deus, e todas as moscas desaparecem. Mas, quando a praga termina, o faraó endurece seu coração novamente e não libera o povo. Significado: o faraó não estava realmente arrependido. Ele só queria alívio da praga. Mesmo diante de um sinal claro do poder de Deus, ele permanece rebelde. Lições espirituais do texto. Primeira, Deus tem poder sobre todas as coisas. Ele controla até mesmo os insetos e pode usá-los para cumprir seus propósitos. Segunda, Deus protege seu povo. Enquanto os egípcios sofriam, os israelitas em Gósen não foram afetados. Isso mostra que Deus cuida dos seus escolhidos. Terceira, o faraó representa a teimosia humana. Muitas vezes, as pessoas prometem obedecer a Deus quando estão em dificuldades, mas depois voltam atrás quando a situação melhora. Quarta, a verdadeira obediência não aceita compromissos. Moisés não aceitou a meia liberdade oferecida pelo faraó, pois Deus exige obediência completa. Conclusão: a praga das moscas foi mais um aviso de Deus ao faraó, mostrando que ele estava no controle. Mesmo após ver um sinal poderoso, o faraó endurece seu coração novamente. Essa passagem nos ensina que a rebeldia contra Deus tem consequências e que devemos confiar na proteção e no poder do Senhor, obedecendo a Ele completamente. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!